presidente da Enel pede demissão. Notícia do Pedro Venceslau, nosso analista de política. Eu já recebi aqui a confirmação da Enel. A Enel Brasil anuncia o seu novo presidente no país. Antônio Scala, executivo com 18 anos de trajetória à frente da Enel, foi indicado como novo presidente do Brasil. Ele vai substituir Nicola Cotugno, que esteve à frente da companhia nos últimos 5 anos e agora deixa o grupo. Acabei de receber aqui o comunicado da Enel. Então, Antônio Scala está entrando no lugar de Nicola Cotugno. Informação do Pedro Venceslau. O Pedro já está chegando para dar mais informações para vocês, dar mais bastidor. Mas o que a gente tem dos políticos que estavam envolvidos aí na CPI da Enel e também conversando um pouco na Prefeitura de São Paulo é que já havia essa expectativa, mesmo antes das fortes chuvas que se abateram sobre a cidade. O Nicola Cotugno, ele foi ficando inviável no cargo. Eu lembro a vocês que ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que a Enel não devia desculpas à cidade de São Paulo por ter deixado a cidade e vários dos seus consumidores, vários dos habitantes da cidade de São Paulo por dias sem energia. A concessionária acabou alvo de uma CPI instalada, duas, aliás, uma na Câmara Legislativa de São Paulo e outra na Prefeitura de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, começou a pressionar a Agência Nacional de Energia Elétrica a retirar a concessão da Enel da cidade de São Paulo. Então, havia toda uma pressão. Ricardo Nunes mostrou vídeos, nós trouxemos esses vídeos aqui para vocês no 360, de seguidas reclamações que ele vinha fazendo diretamente ao presidente da Enel para que ele resolvesse problemas diversos na cidade que acabavam não sendo resolvidos. Então, está vindo aí essa decisão da Enel. O Pedro já estava com essa informação há alguns minutos aí tentando confirmar. A informação está confirmada e a Enel já tem inclusive o novo nome. Então está saindo Nicola Cotugno, que estava comandando as operações da Enel no Brasil, e no seu lugar está entrando Antônio Scala, que é já executivo aqui da empresa e já tem 18 anos na companhia. Eu tenho alguém para falar sobre esse assunto? Juliana Lopes comigo. Juliana, tem um impacto na vida das pessoas, a Enel precisa dar muitas respostas. Agora a gente teve um alerta de chuva que não veio tão forte quanto se esperava, mas a empresa reconheceu ali que ainda não tinha alternativas para lidar com isso. E vamos ter também um impacto político, a ver se essa troca consegue arrefecer um pouco a pressão política e a pressão para a saída até da concessionária aqui da cidade de São Paulo. E eu acho que esse é o ponto mais importante, Raquel. Por quê? O que a gente teve nos últimos dias? A gente teve ali vereadores e deputados estaduais fazendo uma grande pressão sobre esses integrantes da Enel, cobrando várias respostas em diversas audiências. O Congresso Nacional até se organizou, mas não houve essa audiência ali de fato. E o que eles entenderam fazendo essas várias perguntas? Que a Enel não estava conseguindo dar explicações sobre os acontecimentos relativos ao primeiro apagão, mas depois a gente acompanhou por aqui, né? Foi uma sequência de chuvas aqui em São Paulo, especificamente. A gente também tem os problemas da Enel no Rio de Janeiro, uma sequência de chuvas, mais problemas em relação aí à queda de energia, sem uma explicação plausível. O que pega principalmente para os deputados estaduais e vereadores com quem eu conversei nos últimos dias? Aí são 2 pontos. Primeiro ponto, a gente teve uma elevada nessa discussão por conta daquele pedido da Prefeitura aqui de São Paulo para que a Enel deixe a concessão. Isso é muito forte nesse sentido. E aí subiu o tom dessa discussão na questão política também. E a gente também teve um outro pedido ali da CPI, que era de um plano
plano de contingência que até hoje não saiu do papel. Então, assim, essa questão do plano de contingência, do baixo efetivo da empresa, era bastante questionado nessas últimas audiências com os integrantes e representantes da Enel, mas as respostas não estavam sendo dadas segundo os parlamentares. Então, juntou aí a pressão das CPIs, uma na Alesp que a gente lembra estava um pouco esquecida, mas a abertura de uma CPI na Câmara dos Vereadores com essa subida no tom, no pedido da Prefeitura para que ela deixe a concessão, que uma saída foi, então, a mudança na presidência da Enel. Se isso vai dar efeito prático, isso é o que os cidadãos querem saber, né? Se os problemas vão ser resolvidos, ainda é cedo para a gente dizer, mas acaba melhorando, diminuindo ali um pouco do tamanho, né? Amenizando um pouco do tamanho do problema, quando a Prefeitura e também os deputados e os vereadores pedem o fim da concessão, pedem para a empresa sair dessa concessão e, de alguma forma, de uma forma interina, alguém assumir, então, a distribuição de energia elétrica aqui da cidade. Então, a gente tem vários pontos políticos, mas sim, pode ser uma maneira, mudando ali a presidência, a forma de agir da presidência da Enel, que esse discurso sobre o fim da concessão, que é muito sério e que envolve o governo federal, que ele possa diminuir um pouco, porque tem toda uma seriedade. A gente só lembra, para finalizar, que se há um pedido para a saída da empresa dessa concessão aí na distribuição de energia, aí o governo, né, e a ANEEL tem que, a ANEEL tem que fazer ali, colocar uma diretoria interina, fazer ali uma intervenção na distribuição e na empresa, na distribuição de energia elétrica. Então, assim, fica um problema também para o governo federal. Talvez essa seja uma saída, mudar os rumos dentro da empresa para que a concessão não seja perdida de fato. Clarice Oliveira chegando aqui com a gente também para esse Breaking News. Clarice, eu estava conversando com a Juliana. A Enel faz esse movimento de troca de presidente depois de enfrentar uma crise gravíssima, no que ela deixou não só a cidade de São Paulo, a maior cidade do país, como várias outras cidades no estado, às escuras, né, vários dos seus habitantes por dias. E ela certamente está fazendo isso num movimento para tentar apaziguar as pressões. Era pressão do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes e de vários outros prefeitos aqui da região metropolitana. Teve até aquele episódio de um prefeito, eu não me lembro agora da cidade, o Pedro deve estar chegando e ele vai trazer esse nome para nós. Teve um bate-boca ali com o diretor da Enel dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Com esse movimento, apenas trocando o comando, ela consegue reduzir a pressão? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Ju. Todo mundo que está com a gente aqui. Pedro que está chegando também. Olha, Raquel, essa decisão, ela é muito importante, tanto do ponto de vista estratégico para a empresa, como politicamente para os outros agentes envolvidos em toda essa crise, né? Do ponto de vista da empresa, é claro, isso acaba removendo um pouco uma pressão. É uma óbvia constatação aí a de que a companhia entendeu que a situação chegou num ponto crítico e o grau de degradação do negócio demanda uma decisão mais intensa, daí a troca de comando. A gente sabe como funciona isso no mundo corporativo. É claro, a gente tem a notícia aí de que o presidente da companhia pede demissão, mas esse tipo de coisa nunca acontece assim da noite para o dia, né, Raquel? São geralmente decisões negociadas e conversadas internamente. Mas dito isso, para os outros agentes que eu estava mencionando, Raquel, essa decisão ela é muito relevante do ponto de vista político. Vamos pegar, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele vem desenhando toda uma estratégia de comunicação que o coloca aí como uma pessoa que está cobrando insistentemente a Enel e responsabilizando a companhia por tudo o que aconteceu aí no abastecimento de energia, demandando providências, falando em pedir aplicação de multas, em entrar com ações e mesmo falando na possibilidade de defender que seja encerrado esse contrato de concessão e assim por diante. Isso politicamente acaba figurando uma vitória do prefeito, né? E mesmo também de Tarcísio de Freitas, que embora o governador tenha um tom muito mais ameno em relação à companhia, também vem cobrando aí uma responsabilização. A gente viu durante todo esse episódio, Raquel, um movimento muito grande de cobrança em cima da Enel. Então a gente tem aí sim dois movimentos aí, o primeiro
da empresa, corporativo mesmo, de reduzir a pressão, tentar virar essa página, coloca uma outra pessoa aí no comando e vamos estabelecer que de agora em diante é uma nova fase, uma gestão de crise básica. E do ponto de vista político, para os outros agentes, é sim uma vitória significativa. E vamos lembrar também que a Enel tinha sido tirada, né? Porque não é o governador que faz isso, mas tinha sido tirada pelo governador Ronaldo Caiado, lá do estado de Goiás. E agora chegando com a gente, Pedro Venceslau, que deu esse furo de reportagem, esse breaking news. Pedro, como é que foi essa movimentação, essa movimentação para essa troca do presidente da Enel? O quanto isso está ligado com a crise política que se instalou depois do apagão aqui em São Paulo? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Olha, a informação que eu apurei, inclusive junto à empresa, é que essa era uma decisão que já havia sido tomada pelo Nicola Cotugno antes do apagão. Ele iria se aposentar da empresa, já havia um processo sucessório em andamento. Depois do episódio, ele decidiu adiar a sua aposentadoria justamente para não haver uma espécie de contaminação política com esse processo interno da empresa. E agora que os ânimos se esfriaram um pouco, ele decidiu então se afastar da Enel. Eu recebi aqui um comunicado agora, uma nota da empresa, dizendo que o Antônio Scala, executivo com 18 anos de trajetória à frente de diversas áreas da empresa, foi indicado como novo Country Manager Enel Brasil. Ele vai substituir o Nicola Cotugno. Essa história surgiu, vou contar um pouco dos bastidores dessa apuração, porque ele iria depor na CPI na Câmara dos Deputados. Ele tinha uma audiência, na verdade, com os deputados em Brasília. E ele justificou a ausência dele, dizendo que ele estava se afastando da empresa. E eu conversando hoje com um deputado sobre uma outra apuração, ele me comentou isso e disse, olha, era para a gente ter conversado ontem com o presidente nacional da Enel, ele não pôde ir, mas a alegação da assessoria deles, da empresa, foi que ele estaria se afastando. Mas, então é isso, a versão oficial da empresa é que era um processo sucessório que já estava previsto antes do apagão e que eles adiaram e decidiram agora, então, colocar em curso o novo presidente da Enel, é o Antônio Scala, executivo com 18 anos de empresa. E a versão extraoficial, Pedro, e a pressão política que eles vinham sofrendo? Exatamente. Depois do episódio do apagão, começou a haver uma pressão política enorme sobre a empresa, de todos os lados, e essa pressão pode ter contribuído para essa decisão da empresa. Mas a versão oficial da Enel é que foi justamente o movimento oposto, que depois que houve o apagão, eles decidiram então adiar o processo para não parecer, frente à opinião pública, que eles estavam decidindo fazer essa mudança por conta desse episódio. Agora é apurar e ver com as pessoas que estão envolvidas não só com a empresa e também no mundo político, se teve alguma repercussão política em torno do apagão sobre essa decisão de substituir o seu executivo principal. E é um executivo, o Antônio Scala assume agora, sob muita pressão, vai ser convocado certamente para várias CPIs em várias frentes diferentes. Tem uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo em andamento desde maio, tem também uma CPI que foi instalada na Câmara Municipal. Eles vão começar chamando o presidente da CPI da Enel em São Paulo, Max Xavier Lins, e consequentemente na frente, daqui a algumas semanas, antes do fim do ano ainda, a expectativa é que haja uma convocação do presidente nacional, do novo CEO da Enel no Brasil. E aí o novo CEO sempre tem aquela desculpa, né? Quando ele estiver na frente da CPI. Olha, mas eu cheguei agora, eu estava numa outra função, eu não consigo responder sobre isso, sobre aquilo. Parabéns, Pedro Venceslau, por essa informação exclusiva e mãos à obra, time. Vamos apurar como é que está sendo a repercussão política dessa história toda.